Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos trazer aqui a palavra de Deus no Evangelho, aqui Mateus, livro de Mateus. Nós vamos ver aqui esse Evangelho, capítulo 17 a seguir, corrigir alguns defeitos do vídeo que foi feito. E nós vamos trazer nessa introdução aqui que 6 dias depois que Jesus tinha feito ali algumas instruções, alguns milagres, agora ele vai para uma ocasião especial, que é o Monte da Transfiguração, um momento sublime ali, porque no Monte da Transfiguração vai ser provavelmente uma única vez que ele se transfigurou diante dos discípulos, mas não de todos. Apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram com Jesus para esta ocasião especial da transfiguração, né? Eles vão ao Monte da Transfiguração, que é mais provavelmente tenha sido no Monte Hermon. Esse Monte Hermon aqui é um monte muito alto, a 22 quilômetros de Cesareia de Filipe, e é uma montanha tão alta que dá para ser vista a 160 quilômetros de distância, né? Lá do Mar Morto, dava para ver a montanha, o Monte da Transfiguração. Então nós vamos aqui mostrar que essa montanha, ela tinha 2.820 metros de altura, provavelmente, e estava a 3.300 metros acima do nível do Vale do Jordão. Então era muito alta, era uma montanha de uma grande altura, né? Ali um homem chamado Canon Tristão escalou aquela montanha cavalgando, levou alguns amigos, demorou 8 horas para cavalgar, para subir ali, escalar aquela montanha, né? O ar lá em cima é um ar rarefeito, né? Um ar que produz assim dificuldade na nossa respiração. Quem subir lá tem dificuldade respiratória, causa dores, né? E por causa disso não se demora muito em cima desta montanha, por causa do seu ar ser rarefeito, né? E ali com facilidade se formam nuvens, e também com grande facilidade as próprias nuvens se desmontam, se desmancham, né? Nós vamos ver que ali algo muito interessante sobre o desaparecimento da morte de Moisés, Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, né? E a aparição de Elias e Moisés, né? É muito importante esses fatos aqui. Elias, ele desapareceu, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Moisés, ele sumiu, desapareceu lá de cima do monte, né? Lá em Deuteronômio 34. Isso quer dizer que aparecer assim de repente para Jesus teria que ser algo muito especial. E o que era o algo especial? Assim como Moisés desapareceu, como Elias sumiu, como Elias representa ali um novo ministério. A partir de Elias aí vem o ministério, Elias desaparece, no ministério de Eliseu. Assim como o Êxodo ali, Moisés é a principal pessoa do Êxodo, fala de partida, de saída. Então na nuvem, que representa aqui Shekinah, a Shekinah de Deus, também Jesus estava ouvindo ali sobre a sua partida, sobre a sua saída. Portanto, a partir daqui ele iria para o caminho de Jerusalém.
E então observamos que nesses textos que falam de Moisés e Elias, também aparecem nuvens, como por exemplo, a nuvem ela estava de dia com o povo de Deus lá no Êxodo. A nuvem da glória de Deus, o Shekinah de Deus, acompanhou durante 40 anos. O povo de Deus tinham ali a nuvem do Senhor durante o dia para lhe proteger do sol escaldante do deserto. Então Deus teve todo o cuidado de derramar a sua glória para proteger o seu povo no deserto, né? Quando o tabernáculo foi erguido, em Êxodo capítulo 40, versículo 34, também a nuvem de Deus vai aparecer. Ela aparece e ela enche o tabernáculo ali. Quando o templo de Salomão ele foi erguido, também a nuvem de Deus encheu ali o templo, e os levitas e sacerdotes, eles caíram quando viram a glória de Deus, a sua nuvem se manifestando ali. Em 2 Crônicas, capítulo de número 5, versículos 13 e 14, e também 2 Crônicas, capítulo 7, 2, né? Em meio aos assombros da vida, né? Em meio a esses momentos extraordinários, a voz de Deus falou ali com o Senhor Jesus, em meio àquela visão assombrosa para os discípulos. E para acalmar o nosso coração, Deus também fala conosco em momentos de assombros, né? Salmo 46, versículo de número 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a voz de Deus no meio da guerra, o Salmo 46 é salmo de guerra, né? E aí, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, fala conosco: aquietai-vos, né? Com voz de amor. Não é voz estrondante não, porque quem está com medo no meio de uma situação não pode ouvir voz pesada, estrondosa, tem que ouvir uma voz de amor, né? E a palavra do Senhor vai nos mostrando que em Mateus 17, 14 ao 20, Jesus desce ali do Monte da Transfiguração, aonde ele recebeu as instruções a respeito da sua partida, a respeito dos seus últimos dias na terra. Aí agora, quando ele desce, os discípulos que ficaram lá embaixo, provavelmente ele levou ali 3, né? Se eram 12, então tinha 9 lá embaixo. E ficaram 9 discípulos para expulsar uma casta de demônio de um homem lunático, né? Lunático em grego, Selenia Cestai, lunático, né? O jovem era lunático, caía na água, caía no fogo, vinha sofrendo muitas vezes. Seu pai se apavorava com aquela situação. E aí vamos levar para os discípulos. Dizem que agora eles estão curando os enfermos, expulsando os demônios, e lá vai o homem feliz da vida para ver o seu filho liberto. Só que quem corre para o homem se decepciona, mas quem corre para Jesus Cristo tem solução. Os discípulos, o que estavam fazendo? Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, os discípulos estavam lá de barrigão cheio, comendo, e é pão e é peixe. Eita, que Jesus deu tudo franco e glória. Só que aí na hora de expulsar o demônio, eles decepcionaram aquele homem, aquele pai de família. Aí o que foi que aconteceu? Eles correm para ir expulsar aquele demônio, e o demônio fica rindo dele, vai daqui, vai de lá. Aí Jesus está chegando, né, do monte, cheio da glória, cheio da unção. Não sei quanto tempo eles passaram lá. Achei que ele chegou ali cheio da glória, porque ele tinha se transfigurado, a glória de Deus tinha se manifestado sobre ele. E agora, quando o pai de família correu para Jesus: Jesus, tem misericórdia, porque o que é que acontece? Trouxe o menino, mas os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus vai lançar-lhe em rosto a sua incredulidade e diz: até quando estarei convosco, geração incrédula, geração adúltera? Presta bem atenção aqui, que Jesus ele não deixou
de graça, porque os discípulos, disciplina e tal, não. Jesus falou duro com ele, né? Até quando eu estarei convosco, geração incrédula, homens de pequena fé? Aí Jesus fala aqui, primeiro, incredulidade, né? Eles, mas, ora, geração incrédula, primeiro defeito. Segundo, pequena fé. Terceiro e quarto, faltava jejum e oração. Então, 4 itens necessários para expulsar o demônio. Tem que crer, né? Tem que ter fé e tem que ter jejum e oração, senão a casta de demônio não sai. E Jesus expulsou o demônio, o menino ficou bom, ficou curado. E eles foram perguntar para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus disse claramente, casta de demônio só sai com jejum e oração. Versículo de número 21, né? Mateus 17, 21. Versículo 22 a seguir, nós vamos ver aqui Jesus falando da sua morte. E os discípulos começam a ficar tristes, porque eles tinham passado por essa situação de decepção, de vergonha, e agora Jesus vai partir. Como é que vai ficar? Como é que nós vamos resolver esse negócio, né? Aí vem a palavra do Senhor, que vai mostrar os passos a seguir, que Jesus morre, porém ressuscita ao 3º dia. Isso é importante, que Jesus falou, que ele era o sinal do profeta João, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. No versículo 24 a seguir, nós vamos ver Jesus pagar o imposto. O imposto, ele era cobrado, o imposto do templo. Preste bem atenção, que aqui vai falar de imposto do templo, que era aqui por volta do ano 28 depois de Cristo. Na época de Neemias, os pobres pagavam 1/3 do ciclo, meio ciclo equivalente a 2 dracmas, né? Meio ciclo equivalente a 2 dracmas gregos, né? E seria 2 dias de salários do ano, do salário mínimo de um israelita acima de 20 anos, né? Todo israelita acima de 20 anos pagava o imposto do templo, né? Um certo historiador diz que a renda anual do templo chegava aproximadamente a 178.300 dólares, que seria mais ou menos 850 mil reais, mais ou menos isso hoje, né? Isso era feito no mês de Adar, que é o mês de março, do dia 15 ao dia 20 do mês, e depois só era pago no próprio templo, né? Havia os cobradores de impostos. Mateus era um dos cobradores de impostos, Zaqueu, publicano, também chefe dos coletores de impostos, né? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele mandou Pedro pescar um peixe e abrir a boca do peixe, e lá ele encontraria uma moeda chamada estáter, né? Essa moeda equivaleria agora a 4 dracmas, né? O imposto suficiente de 2 pessoas. Então Jesus pagou o imposto dele e pagou o imposto de Pedro, né? Nós vemos que Jesus fez isso para evitar escândalo, né? Essa palavra em grego é escandalizaim, que é um verbo, né? E o escandalon, que é um substantivo, né? Falando para evitar, assim, escândalos, né? Escândalo é qualquer coisa que fizesse o outro pecar, tropeçar, né? O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas o imperador Vespasiano, ele decretou que os judeus tinham que pagar o imposto de meio ciclo agora para o templo de Júpiter Capiteliano em Roma, né? Lá o imperador cresceu o olho ali no imposto do templo para passar para ser do templo de Júpiter, lógico que ia para o bolso dele, né? No capítulo 18 aqui, os assuntos estão relacionados à ética cristã, né? Assuntos como aqui nós vamos ver
a qualidade do caráter, a humildade, a responsabilidade. O maior pecado é ensinar a pecar, a renúncia, a preocupação individual com as ovelhas individualmente, a disciplina, a comunhão e o perdão, né? São os assuntos que vão aparecer no capítulo de número 18 de Mateus. Aqui fala de ética cristã. Nós vamos ver que algo aqui bem interessante, que quando nesse capítulo 18 Jesus ele recebe as crianças, né? E quando ele recebe as crianças, tem o discípulo querendo ali, apóstolo, querendo proibir que Jesus abençoasse as crianças. As crianças não vêm, que as crianças fazem bagunça. Então o que é que Jesus faz? Deixa vir, porque os pequenininhos, porque das tais é o reino dos céus. Ou seja, elas vão nos ensinar como é que nós entramos no reino do céu. O que era que elas nos ensinavam? A humildade, a dependência e a confiança. Toda criança é humilde. Você faz algo assim contra ela, de repente você pede desculpa, ou a menina até sem pedir desculpa, ela aceita você de volta ali. Tem uma humildade muito grande, né? A dependência, ela sempre depende de pai, de mãe e de outras pessoas. A confiança sempre foi visto, as crianças confiam no seu pai, na sua mãe, confiam nos próximos e até em pessoas estranhas. Crianças de vez em quando confiam, né? Observamos aqui em Mateus 18, 5 ao 7, o versículo 10, que nós não podemos induzir pessoas a pecarem. Vamos observar aqui que os tropeços, né, são aqueles que colocam tropeços na vida dos outros, né? Jesus ensina aqui na sua palavra que nós não devemos fazer algo que vai escandalizar, que alguém vai dizer assim, o fulano me ensinou assim, eu tenho que fazer. Aí o Senhor Jesus disse, se alguém fizer pecar, se alguém fizer essa pessoa errar, é melhor que coloque uma pedra de moinha no seu pescoço e afunde no mar. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O trigo cotidiano, ele era moído pelas mulheres, então a pedra deveria não ser muito grande, né? Porém, existia ali uns mulos que eram amarrados para rodar aquela moinha, é chamado aqui de mulos onícos, quer dizer, unos, quer dizer asno, e mulos moinha, né? Os judeus, eles acreditavam aqui que o mar, por exemplo, a pedra que amarrar no pescoço e afundar no mar, eles tinham muito assim temor do mar. O mar representava coisa desorganizada, assombrosa, né? E eles tinham um certo temor, ao ponto de quando João escreveu o Apocalipse, ele colocou um versículo muito interessante aqui. Ele diz assim: vi o novo céu e a nova terra, porque vamos ver, Apocalipse 21 e versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque passaram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Observamos aqui que eles tinham um receio do mar. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? O mar para eles representava desordem, coisa assombrosa, coisa misteriosa, porque eles não sabemos o que tem no fundo do mar, não sabemos. O mar é surpreendente, de vez em quando ele muda as suas faces, ele muda a sua cara, nós não sabemos o que pode acontecer. O mar é completamente impossível nós dizermos o que vai acontecer no mar, né? Então para eles era assombroso, eles tinham um temor muito grande a respeito do mar. Então Apocalipse 21 e 1 fala do medo que eles tinham do mar. É tão grande que eles tinham uma ideia que no céu não existe mar como existe na terra, né?
E aí os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele homem por quem vier o escândalo. Então, este momento aqui é interessante, porque os escândalos vêm. Por exemplo, Judas, né? Ele fez um escândalo, ele fez tropeçar a Jesus Cristo ali, naquele momento em que ele vende Jesus. Isso era um escândalo, né? Ele vendeu seu próprio mestre, né? Mas ai dele, ele morreu suicida, né? Enforcou-se. Nós observamos aqui que eles dizem que aqueles que produzem escândalos, eles são lançados, eles têm um castigo eterno e são lançados no inferno de fogo. Castigo eterno, aionios, quer dizer eterno. Aionios tem a ver com a eternidade, né? Com as eras que nunca se acabam. Inferno de fogo, do grego Geena, de fogo, Geena de fogo, tem a ver com o vale de Hinnom, aonde antigos judeus sacrificaram seus filhos a Moloque no fogo, aonde os cadáveres dos assassinos queimados eram lançados, aonde os cadáveres de animais eram descartados. Aquilo lá virou um lugar, um depósito de lixo, e que havia ali incineração de tudo que era colocado lá, e por isso aquele fogo que queimava dia após dia, foi um exemplo do castigo eterno, né? Observamos aqui que Jesus Cristo, ele vai mostrar que há uma ovelha perdida de um rebanho de 100 ovelhas. E como antigamente os rebanhos pastavam em comunidade, 2, 3 pastores, aqui Jesus mostra que um pastor viu que faltava uma ovelha, e aquele pastor deixou as outras 9 com os demais pastores que ali estavam e foi em busca da ovelha perdida, né? Veja que isso é muito importante. Por exemplo, eu e você temos que ter aqui a ideia exata de que não podemos deixar ninguém para trás. O nosso irmão, seja ele lá quem for, ele precisa de ser resgatado, né? Ele saiu do rebanho, pecou, errou, vai buscar ele de volta. Esse papel é do pastor, ele tem que buscar a ovelha perdida. Nós vamos ver aqui Mateus 18, do 15 ao 18, né? Que fala aqui as questões, imediatamente dizer, se a gente tem alguma questão aqui contra o nosso irmão, aí nós vamos falar aqui do perdão, né? Como nós devemos perdoar, quantas vezes devemos perdoar, né? E muitas vezes nós que fazemos a obra de Deus, nem queremos perdoar. Mas aqui Jesus vai ensinar nós a perdoarmos. Vamos perdoar aqui em 18, Mateus 18, como devemos tratar. Existem casos interessantes. Se um irmão ofendeu você, primeiro você procura ele. Se ele não se reconciliou com você, leva 2 testemunhas. Se diante de 2 testemunhas ele não se reconciliou, leva para diante da igreja. Se diante da igreja não se reconciliou, aí tem que cortar relações com ele. Não é excluir, cortar relações. Preste bem atenção, porque nós não podemos julgar ninguém, mas cortar algumas relações e depois aí você vai perdoar ele. Se ele resolver se reconciliar, tudo bem. Se não, é considerado gentil e pecador. O que seria gentil e pecador? Gentil, os pecadores eram considerados imundos, né? Publicano, gentil e publicano, né? O que seria gentil e publicano? Pessoas que eles consideravam imundos porque não tinham os mesmos costumes dos fariseus, de lavar as mãos, de ficar procurando a melhor comida, saber da origem para saber a pureza. Então eles chamavam os gentios de cães, os publicanos, que eram cobradores de impostos, de cães também, de imundos, porque tiravam, pecadores, porque tiravam o dinheiro do próprio Israel para os romanos, por exemplo, né? Então,
era considerada uma pessoa imunda se ela não quisesse perdão, se ela não se reconciliasse, era considerada cão, pecadora, imunda, impura, né? E nós vamos ver que a palavra do Senhor mostra algo interessante em Mateus, agora 18, versículos 19 e 20, fala sobre quantas vezes nós vamos perdoar nossos irmãos, né? Versículo 18, 21 a 35 também. O algo surpreendente aqui é porque eles queriam dar um limite, né? Teria que dar um limite para se perdoar. Mas eles pegaram aqui um exemplo em Amós, capítulo de número, livro do profeta Amós, capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 13. Capítulo 2, versículo 1, versículo 4 e 6, né? Mostra por 3 ou 4 transgressões, né? Eles imaginavam assim que o perdão fosse desse tamanho, pequenininho. Mas Jesus disse a Pedro que deveria se perdoar um irmão 70 vezes 7, né? Falando de grandeza, não é um limite, mas uma grandeza do perdão. Bendito seja Deus, né? Ali ele mostra que um homem devia muito, né? 10 mil talentos, e o outro devia tão pouquinho, o outro devia 100 denários, né? 100 denários era um valorzinho pequeno, insignificante. Quem devia muito foi perdoado. Ficou feliz, ficou alegre, mas quando encontra o que devia pouco, ele não perdoou. Aí ele vai ser preso até perdoar aquilo que ele devia. Então eu e você devemos entender que, independente do tamanho da dívida, existe perdão para isso, né? Existe um perdão para isso. É bom perdoar. E Jesus Cristo, o principal motivo da morte de Jesus é perdão. Está escrito em João, 1 de João, né? Que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste bem atenção. A Bíblia também diz que a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado, debaixo dos seus erros, das suas iniquidades, para com todos usar de misericórdia. Então, meu irmão, perdão é símbolo de misericórdia, e o sangue de Jesus não vem com prazo de validade. Pecou, pede perdão que tem perdão. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, né? Nós vemos aqui, no capítulo 19, Jesus sai da Galileia, a última vez que ele está saindo. Ele não vai mais voltar, porque o seu caminho agora ele está indo para Jerusalém, aonde de fato ele iria morrer, né? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele entra numa questão extraordinária chamada divórcio, né? Essa questão de divórcio ela é muito profunda, né? Sempre se discutiu essa questão a respeito do divórcio, né? O divórcio não foi assim estabelecido por Deus, né? Mas Moisés permitiu. Isso gerou polêmica também, né? Em Israel, os judeus, o entendimento antigo era que o homem, a partir de 20 anos, ele tinha que ser casado, porque Deus, ele deu uma ordem lá em Gênesis: frutificar e multiplicar, né? Enchei a terra. Quando ele criou Adão e Eva, o casal perfeito, né? Ele criou Adão e deu Eva ali para ser a esposa de Adão, né? Para conviverem, né? Existem alguns pontos interessantes aqui, porque se um homem casasse e ele levantasse uma calúnia que a jovem não era virgem, então ele era açoitado 40 vezes menos um, né? Era o castigo dele pela calúnia, né? Se fosse verdade que a mulher não era virgem, ela era apedrejada.
E se ela fosse filha de sacerdote, ela era queimada viva. Preste bem atenção que aqui, esse ponto é excelente para a gente meditar, né? Tem uma passagem que depois eu vou falar. Quem tem o noivo é a noiva e o amigo do noivo. Quando eles iam casar, eles construíam um lugarzinho e o noivo tinha sua primeira vez ali com a noiva e do lado tinha uma do amigo, um amigo de confiança. E ele ia escutar e averiguar se houvesse realmente rumores de que a jovem era virgem. Durante a primeira vez era possível ouvir os rumores, né? Havia uma grande diferença. E também os lençóis da primeira noite eram provas de que aquela mulher, daquela jovem era virgem ou não. Então vários fatores contribuíam para saber se a jovem era pura ou não. Isso era muito sério em Israel e devia ser sério para nós também, né? Nós observamos aqui que se um homem forçasse uma mulher, ou seja, se ele estuprasse uma mulher, visse alguém sozinho num canto e forçasse, ele era morto, né? Ele morreria. E se uma mulher que estivesse comprometida, ela tivesse uma vida conjugal com outro homem que não era o que estava prometido, morreriam os dois. Se fosse combinado, morreriam os dois, né? Então, assim, se o homem seduzisse uma mulher que estava comprometido com ela e o pai dela não quisesse aquele casamento, o que era que ia acontecer? Ele pagava 50 ciclos, né? Ele pagava um valor para ela ali, era um dote, e ali ele ficava livre, não tinha que casar com aquela mulher, né? Mas no geral, Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, né? Isso aí é para a gente ter uma ideia como as coisas procediam antigamente, né? Os casamentos antigos eram arranjados por pais e por profissionais, né? Profissionais que arranjavam esses casamentos, né? Eles eram casamenteiros, eram profissionais que arranjavam ali. Tem umas pessoas próprias para fazer isso, né? Hoje já cada um tem a sua liberdade, né? Uma criança, ela tendo sido obrigado dentro desse casamento aí, arranjado, quando ela chegasse aos 12 anos de idade, ela tinha o direito de repudiar o casamento arranjado, o marido arranjado, né? A mulher, ela nunca poderia tomar a iniciativa de um processo de divórcio, né? Hoje as mulheres estão fazendo tudo aí, mas não pode, pela palavra de Deus aqui está mostrando. Se a mulher adquirisse ali um homem e ela casou-se, né? E teve lepra, ela tinha direito, juntamente levava o marido para o sacerdote, ali ele junto providenciava o divórcio. Se o homem fosse de Israel e quisesse deixar Israel, a mulher também tinha direito ao divórcio e não dava nenhum problema, né? Os pontos mais culminantes do divórcio aqui eram o adultério e a esterilidade, né? Deuteronômio 24:1 dava o direito sem nenhum questionamento a um divórcio, né? Foi isso aí que veio a trazer muita polêmica à cabeça de Jesus por causa deste ponto, né? Moisés deu só uma permissão, ele não deu uma ordem, né? Como andaram dois juntos se não tiverem de acordo? Isso aqui fala na palavra de Deus que se duas pessoas estão casadas, um vai para um lado, outro vai para outro, um vai para uma igreja, outro vai para outra, um é evangélico, outro não é evangélico, como andaram dois juntos se não tiverem de acordo? Então é uma forma de dizer que tem determinados casamentos que podem se acabar a qualquer momento, porque eles não andam de acordo, não tem comunhão, né? Eu já vi igreja de um pastor, abriu a igreja dele, a denominação dele, e a esposa abriu a denominação dela, e um é presidente de um e outro de outro, separados dentro de casa, estão amarrados só num documento, dormem num quarto, outro na sala, e pronto. E como é que é isso? Isso é casamento?
forçado por um documento assinado pelos homens aí, isso não é casamento, né? Então, como andaram dois juntos se não estiverem de acordo, né? A palavra para casamento aqui é kidoshim, né? Kidoshim significa santificação e consagração. Quando a pessoa, ela casa, ela está consagrando a outra a Deus. E quando porque essa palavra aqui, kidoshim, representava uma consagração completa do homem a Deus. Então, quando você está casando, você está consagrando aquela união a Deus, né? Embora que a maioria das pessoas hoje não conhece Bíblia, relaxou, fez bagunça e está do jeito que está, né? Assim como nos dias de Noé casavam-se, davam-se em casamentos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Está na Bíblia. Que graça, está na palavra de Deus. Agora, Mateus 19, do 10 ao 12, né? Alguns diziam assim: não convém casar, Jesus, porque vai dar divórcio, tem adultério, tem tantos problemas. Jesus disse: olha, tem gente que nasce para ser eunuco. Ele já nasce com problemas genitais, que ele não tem desejo de casar, de ter vida conjugal. Tem outros eunucos que são feitos para trabalhar, outro tipo de eunuco, trabalhar no harém, na casa do rei. Eles eram castrados. Existem os eunucos que são autoridades políticas de alta influência lá nos reinos. E existem eunucos que eram dedicados a algum deus e viviam nos templos, né, como no templo da deusa Diana. Os seus sacerdotes eram castrados, eles não tinham vida sexual, eles tinham uma pureza física, né, no sentido físico, eles não casavam. Então existem esses vários tipos de eunuco que você deve ir aí estudando, né, mas sabendo que o casamento ele é criação divina. A família foi criada por Deus. Ele criou Adão e Eva e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mateus 19, 13 ao 15, né? A imposição das mãos é um gesto de passar a bênção. Jesus estava ali abençoando, né? Quando algumas pessoas queriam ali impedir Jesus, ele disse: não, deixa vir as minhas criancinhas, né? Nós vamos ver aqui que esse Mateus 19, do 16 ao 22, fala sobre as riquezas e a dificuldade de servir a Deus. E nós vemos que quem tem dinheiro não tem tempo para Deus. Ele quer ganhar mais. E aí entra o egoísmo, entra a soberba. O lucro é meu, eu quero mais. O lucro é meu, eu quero mais. É egoísmo e soberba, né? A soberba vai entrando. E está escrito que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e as riquezas, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos ver aqui que Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso quer dizer as dificuldades de um camelo entrar no fundo da agulha. Aqui, esse traduzido aqui do grego significa dizer que a agulha e um cabo do navio, isso é sugestivo, era para colocar ali aquele cabo de navio no fundo de uma agulha. Era muito mais fácil do que colocar um rico no reino dos céus. É como você pegar aí um camelo e colocasse também naquela agulha que no interior de algumas cidades tinha duas cercas e ficava uma brecha no meio. Se faziam cerquitas, pequenas cercas em forma de S, e colocava um arame assim na altura de um homem, da altura de um animal, e como o camelo é muito grande, não dava para passar o camelo por ali, né? Também é uma agulha, né? Então existem várias formas de interpretar, só que o que Jesus quer dizer mesmo é que é muito difícil de um rico entrar no reino dos céus, né?
E Jesus falou aqui, finalmente, no capítulo 19, das surpresas do reino de Deus. Quais são essas surpresas? Vamos ver aqui. É que serão colocados tronos para que haja julgamento das tribos de Israel, que rejeitaram o Senhor agora, como está escrito na palavra de Deus: veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus, né? Aí fala da vida eterna, surpresa para aqueles que são gentios, estão na vida eterna, e os filhos do reino já lançados fora, né? Muitas vezes essas pessoas aí, elas não têm assim uma ideia do que seja a vida eterna. Elas vão ficar surpresas quando verem, e muitos pastores vão ficar surpresos quando forem lançados no inferno, muitos crentes indo para o inferno porque fizeram errado. E aí a palavra de Deus diz que vai haver surpresa no juízo final, muita gente que estará nos tronos e muita gente lançada fora. Surpresa. Então apruma a tua vida aí, que Deus abençoe a todos. Em breve nós estaremos trazendo novas mensagens. Encerramos hoje o capítulo 19 de Mateus, mas ainda temos 20 até 28, nós faremos novos vídeos para abençoar a sua vida em nome de Jesus.